Paz seja convosco, alunos do FATENF, uma boa noite a todos. Hoje nós estaremos lecionando a segunda aula da disciplina Evangelhos e Atos. Bom, a página é de número 30. Estaremos estudando um pouco mais acerca do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Nós encontraremos aí o esboço do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Nós temos a introdução do capítulo 1 ao 13, temos a declaração sumária. A sumária aí significa recapitulando, né? Resumo. Cumprimento da profecia do Antigo Testamento, capítulo 1, 2 a seguir. O ministério de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. Aí nós temos o ministério de Jesus na Galileia. Aí temos o princípio, sucesso e conflitos iniciais. Etapas posteriores, que é o aumento da popularidade de Jesus Cristo de Nazaré e a sua oposição. Ministério fora da Galileia, a partir dos capítulos 6 ao capítulo 8. O ministério no caminho para a Judéia e o ministério de Jesus na Judéia. O ministério de Jesus na Transjordânia, né? Que era uma grande planície que situava a leste do Rio Jordão, por isso que é chamado da Transjordânia, né? Já vem de Jordão, e as principais cidades nessa época da Jordânia eram Gileade, Amon, Bassã e Moabe. Depois nós temos a paixão e a ressurreição. Bom, o autor e os seus destinatários. Seria João Marcos, sobrinho de Barnabé, o autor deste evangelho? Uma pergunta, né? Ou seria um discípulo cristão de segunda geração, também por nome Marcos, que escreveu o renomado livro? São duas perguntas aí. Quem seria então esse pseudo-escritor? As tradições mais antigas, né, conforme Papias, que foi bispo de Hierápolis, hoje Turquia, ele lança sobre, abre aspas, o colo, fecha aspas, de João Marcos e sua autoria. Então, cai na prova aí, grifem aí. O colo de João Marcos e a sua autoria. Alguns veem no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, um relato biográfico sobre a trajetória de Pedro, juntamente com seu mestre Jesus. Também há duas linhas divergentes sobre o local de origem descrita desse evangelho. Letra A, Roma. Cai na prova. Grifem aí. Marcos escreve a partir de Roma para as comunidades cristãs gentílicas. E ele remonta assim a uma possível estadia do apóstolo Pedro nessa cidade. Outra questão é o fato de existir algumas expressões latinas, né? E a língua dos romanos que pode vir a reforçar essa tese. Cai na prova também outra evidência que o Evangelho de Jesus visa alcançar outros povos além da Palestina, romanos, sírios, fenícios. Então, a visão de Jesus foi sempre abrangente, né? Que é a visão que todos nós devemos ter para que o Evangelho chegue a todas as nações. O Evangelho deve ser pregado para todos os povos, antes que a parousia, essa palavra aí significa presença ou vinda, tá? Parousia, antes que ela aconteça. Marcos 13:10. Fica a impressão também que os romanos já começavam a ouvir a mensagem sobre o Kyrios. Kyrios do original grego é Senhor, tá? Nas classes da cidade, capital, e até mesmo líderes militares estavam aderindo à nova fé. Marcos 15:39 fala acerca do centurião, tá? Que ele mesmo ressaltou e vaticinou e ratificou que verdadeiramente Cristo era o Filho de Deus. Então, Cristo vai alcançando todas as camadas, todas as classes sociais. Tem pessoas que têm visão limitada, né, acerca do reino e querem se prender ou se deter a uma classe só, mas todas as classes devem ser atingidas. O texto de João 3,16 já sintetiza tudo isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
né? Para quê? Para que todos venham receber essa graça, essa dádiva. Desculpe a tosse aí. Depois, na terceira coluna aí, nós temos o Mar da Galileia. Há um esforço do autor em dar uma identidade mais próxima entre os nazarenos e os que moram nas circunscrições do, abre aspas, mar, fecha aspas, de Genezaré. As restrições regionalistas típicas constituem uma intimidade do autor com relevo, com geografia no norte da Palestina. A topografia é muito próxima à realidade do autor. Marcos 5 e Marcos 7, que é Jesus na província dos Gadarenos, né? E depois em Decápolis também, que são as 10 cidades. Qual que é o objetivo do livro, né, de Marcos, segundo escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos? Qual que é o objetivo, a meta, a finalidade, o propósito? É o quê? É demonstrar o princípio, o modelo do Evangelho que deve ser pregado. Isso daí já é a terceira prova, né? Letra A, terceira pergunta. Também demonstrar a aceitação do pai acerca do filho e da sua missão. É os objetivos do livro. Virando a página de número 32. Cai na prova também. A expressão filho de Deus caracteriza a base da fé da comunidade marquiana. A comunidade marquiana é a comunidade de Marcos, tá bom? Sendo pontuado sempre nos 3 momentos do ministério terrestre de Jesus, o começo, meio e fim. Quarto, demonstrar a aceitação da pregação oriunda do movimento jesuânico. O movimento jesuânico é o movimento de Jesus na Galileia. E seu ápice, né? O ponto mais alto do seu ministério, e seu repentino declínio na Judéia, que é quando chega a sua morte. Então, Marcos ele quer demonstrar essa rápida aceitação da pregação de Cristo na Galileia, o ponto mais alto que ele atinge e também o seu declínio, né? Que é a sua queda. Abre aspas, fecha aspas, que Cristo nunca caiu e nunca estará em queda. Quinto, desvendar o ministério messiânico, também um dos propósitos de Marcos. Escreveu Marcos, né? A partir da manifestação de milagres, de autoridade do ensino, reconhecimento dos demônios e acerca de quem é Jesus de Nazaré. Acerca da Torá, a lei deixa de ser visto como algo litúrgico cerimonial obrigatório, mas se firma com um parâmetro prático, ético, bom costume e moral para nortear a vida comunitária. O núcleo do Evangelho se resume na lei do amor ao próximo. Entretanto, o amor que é evidenciado em atitudes concretas e fidedignas. Fidedigna é o amor verdadeiro, né? Todo projeto querigmático, certo? Propósito, tudo aquilo que é concernente ao projeto querigmático de Jesus, está a princípio estabelecido entre a região norte da Galileia e a região da Síria. Bom, ali Jesus estabelece seu quartel-general, principalmente em Cafarnaum, né? Porque ele foi habitar em Cafarnaum. A pregação do Evangelho, aliás, voltando aí, esta aí já é a quarta pergunta da letra A. Tá? A pregação do Evangelho alcança judeus, galileus e samaritanos, e Jesus estabelece seu quartel-general, principalmente em Cafarnaum. Nessa região, o querigma, né? O querigma é a apresentação, a manifestação de Jesus e a revelação do plano da redenção são aceitos, tanto no começo do ministério terrestre de Jesus, como nas aparições pós-pascuais são aceitos. Marcos 16:7 fala acerca disso. Todo o discurso de Jesus traz orientações de como os discípulos e seguidores devem suportar as provações e os sofrimentos. Desde cedo, as controvérsias entre os ensinos de Jesus e dos líderes religiosos já eram evidentes. Isto culminaria na morte do Mestre tempos posteriores ou tempos depois em Jerusalém. Bom, nesta região, Jesus e seus discípulos são considerados loucos e até mesmo são acusados de estar trabalhando para Beelzebu pelos adversários religiosos, que é uma blasfêmia, né? Disseram que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, o deus das moscas, no original.
No mesmo projeto missionário, Marcos, assim como Mateus, cai na prova aí, ó. Marcos, assim como Mateus, relatam as atividades de Jesus na Judéia. Nós aprendemos isso na aula passada. E principalmente na cidade de Jerusalém, Marcos 11, 13. A situação que o levará a todo o processo de perseguição, rejeição, está na referência de Marcos 11, 12, que fala acerca da entrada triunfal, a figueira ressequida. Aí teremos a prisão de Cristo, o julgamento arbitrário, né? Porque o julgamento dele não foi de maneira digna. Ele foi torturado, né? Jamais você abate um animal e tortura o animal antes de abatê-lo. Pelo contrário, ele tem que estar em plenas condições para ser sacrificado, senão não vale o sacrifício e o animal não pode ser abatido. O sacrifício não é válido. O processo de transição da comunidade marquiana de Marcos de um judaísmo tardio pragmático, essa palavra pragmática significa prática e realista, tá bom? Então, a comunidade marquiana, ela era prática e realista na época de Jesus. Recado de tradições religiosas, culturais, para a compreensão que a palavra de Deus tem mais primazia na vida da comunidade do que nas tradições e rituais afins. A questão da vida deve superar e suplantar atos sacrificiais que colocam a própria vida em risco. A vida está acima de tudo, né? Foi o que Cristo disse acerca do sábado. Se você tiver um boi e ele cair na ribanceira, se machucar, só porque é sábado você não vai lá resgatar o boi ou o jumento, o animal em si? Jamais, você vai resgatar, né? Que seja o homem senhor do sábado, não o sábado senhor do homem. Então, muitas vezes os costumes, as tradições, as leis, os protocolos, as vias de regras aí, os protocolos humanos, paradigmas humanos, conceitos humanos, que está acima da vida humana, e essas coisas não podem estar. Sempre a vida humana está acima de tudo. A diferença entre puro e impuro, santo e profano, determinará o rumo de amadurecimento desta comunidade, acerca do anúncio recebido pela mesma, Marcos 7,15. As tradições devem ser respeitadas, desde que não venha cercear a vida, quer dizer, não limitar a vida, não restringir a vida. Toda tradição deve ser respeitada, considerada, mas ela não pode limitar ou restringir a vida que está acima de todas as coisas. Aí na prova também, grifem aí. A mesa não deve ser fechada por causa de tradições sem sentido. A mesa, a parte do pão, a comunhão, não pode ser banalizada, fechada por tradições sem sentido. Todos devem fazer parte da mesa. Cristo quer que todos estejam juntos, na mesma linha, porque na mesa de Cristo ninguém está acima de ninguém, todos estão na mesma posição, Na mesa de Cristo não tem quem venha colocar a cadeira maior ou menor. Todos têm que sentar no chão e ele acima de tudo. Os líderes religiosos mantêm os rituais, as cerimônias e as tradições acima da vida. Até hoje, não mudou, A falsa religiosidade de muitas igrejas, muitos templos. Eles pedem um sinal, eles queriam um sinal acerca dos milagres que Jesus realizava. Mas não terão, visto que os sinais são evidentes e declarados. Qual que era a ênfase dos sinais? O noivo, Jesus Cristo, está entre nós e maior sinal não existe. Quer sinal maior do que este? Às vezes as pessoas pedem um sinal, uma confirmação. Quer maior sinal do que o Filho de Deus? Crucificado, rejeitado, ressuscitado ao terceiro dia? Esse é o maior sinal. E tem gente que vive pedindo sinal. Então vai lá para o trânsito, fica esperando lá o sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho. Tá bom? Prestem muita atenção nisso. Os conflitos internos. Vamos virar a página. Página de número 34. O noivo está entre nós também cai na prova, tá? Maior sinal não existe. É a letra I. A partir de certo momento, a trajetória de Jesus, que representa os conflitos internos, A partir de certo momento da trajetória de Jesus com seus discípulos, mais tarde dentro da comunidade, surgem situações extremas, com disputa de poder. Isso é normal, em cada ministério, Lutas por posições de destaque. Eu quero ser maior, prega melhor, quem ensina melhor,
quem canta mais melhor, quem é mais afinado, quem tem mais curtida, né? Quem tem mais seguidores. Hoje está assim. Lutas por posições de destaque, concorrentes conhecidos que também expulsam demônios em nome de Jesus. Uma dissolução da unidade do propósito, tudo está em ebulição, prestes a explodir. A comunidade está em busca de sua identidade. O segredo do mestre é ensinar os seus discípulos. Continua ensinando. E servir e até mesmo entregar suas vidas em resgate ao próximo. Né? Marcos 10,45, Jesus disse que o Filho do Homem veio para servir. E está cheio de crente querendo ser só servido. Né? Não quer fazer nada, só quer receber. Só quer que as outras pessoas ou que o próximo faça por ele. Mas mesmo ele mesmo em si não faz nada, nem por si nem para o próximo. Ele quer receber. Entre a entrada triunfal do Messias em Jerusalém e a sua saída carregando a cruz, via o Gólgota, os eventos são dramáticos. E são mesmo. Aí temos a purificação do templo, né? Que ele expulsa os mercadores do templo, e o embate com os comerciantes, né? Que estavam negociando ali indulgências, perdão de pecado através da venda dos animais. Né? Quem podia pagar mais recebia perdão pelos seus pecados através dos animais que eram comercializados. Indulgências. O questionamento da origem da autoridade com que Jesus ensina, eles queriam saber com que autoridade o Senhor ensina, com que autoridade o Senhor faz isso. Pessoas que questionam a sua autoridade ministerial também. Se questionar a autoridade ministerial de Jesus, vão questionar você também. Porque ninguém aceita os mensageiros de Deus, João Batista, o eremita. Esse eremita aí, a expressão eremita é o indivíduo que vive isolado, tá bom? Em lugar deserto, o eremita. Jesus de Nazaré, comilão e beberrão, é isso que os fariseus saduceus falavam, né? Os inimigos de Jesus, fica comendo e bebendo aí com os pecadores. E o problema não é a rejeição do mensageiro, é a rejeição da mensagem. Aquilo que Jesus ensinava, eles eram contra, né? Não era apenas só contra ele, mas contra aquilo que ele falava e ensinava. Marcos 11, 27, Marcos 12, 12 diziam com que autoridade ele faz isso. E o dia que ele acalmou e aquietou a tempestade, até os discípulos disseram, né? Quem é esse que aquieta o vento e acalma a tempestade? A escatologia do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, está em negrito aí, ó, escatologia. Marcos engloba em seus escritos uma expectativa messiânico-apocalíptica, como elemento recorrente para descrever os eventos que abalaram as estruturas da Palestina em meados da década de 60 do século I d.C. E o que ocorreu nessa época? A Guerra Judaica de 67 a 70 d.C. E assim como os dois outros evangelhos sinóticos, né? Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21. Marcos vê, cai na prova aí, ó, letra A, quinta pergunta, grifem aí. Marcos vê a situação do mundo indo de mal a pior. Se naquela época Marcos já via o mundo indo de mal a pior, e hoje, hein? Já não tem mais de mal a pior, já está no pior. E o caos tomando conta das relações, porém, anela pelo regresso do Messias. Independente de qualquer coisa, a gente continua almejando e esperando. Assim como a costa suspira pelas águas, nós também aguardamos e suspiramos pela volta do nosso Senhor. A esperança, página 35, está na resiliência. A resiliência aí é superar a pressão, obstáculos, tá bom? E na capacidade da comunidade de discípulos suportarem as aflições e perseguições que sobreviriam sobre os seguidores do Nazareno. Marcos 13 é um núcleo apocalíptico e escatológico, tá bom? Marcos 13 tem um pouquinho acerca do Apocalipse e um pouquinho de escatologia, que é a doutrina, a disciplina acerca dos fins dos tempos. E da fé da comunidade. A iminência do fim estava prestes a chegar a qualquer momento. O surgimento de falsos profetas e falsos messias, sinais do caos, como guerra, fome, peste e morte, que fazem parte dos nossos dias atuais. Culminarão no fim das estruturas gentílicas e dos sistemas opressores. O verdadeiro Messias retornará e instaurará um reino de paz e alegria. As parábolas. Há no discurso das parábolas enigmas e mistérios que somente quem entende a mensagem poderão compreender as estruturas do reino de Deus.
Marcos 4. Os nécios, quer dizer, os estúpidos, não entendem porque não se comprometem com o anúncio do evangelho do reino. Só discernem as coisas espirituais. Depois nós temos os milagres, que é o poder do Messias anunciado pelos profetas e reside no ato de manifestar a glória de Deus, sempre através de milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Sempre. As pessoas são curadas pelo exercício da sua própria fé. Né? Muitas vezes a pessoa diz, vem aqui, onde você recebeu o milagre, onde você recebeu a bênção, onde você recebeu a cura, a providência, onde foi? Diga o nome da igreja. E não é exclusivamente pela fé da pessoa. A paixão de Cristo, baseados em aparatos hermenêuticos, em breve nós estudaremos essa disciplina, já estudamos a homilética, baseados em aparatos hermenêuticos interpretativos, os fiéis da comunidade veem no Filho de Deus o paralelo ao sofrimento do Messias da tradição salmídica, que o Salmo 22 fala acerca dos sofrimentos de Cristo, né? E Marcos 15:34. O autor elabora a narrativa do sofrimento de Jesus de Nazaré virando a página, a última página, a página 35, em cima do cronograma de dias. E no último dia em horas. Está relatado aí em Marcos 15. Cai na prova aí, ó. Letra C. O sofrimento do mestre é atroz. Quer dizer, intensamente cruel, desumano. Entendeu? O sofrimento que Jesus passou. Ele não era passar por aquilo. O diabo usou aquilo ali de subterfúgio para castigar e torturar Jesus de uma maneira violenta antes dele ir para o Calvário. Depois vem o terror da separação, que leva-o a celebrar sua última refeição com seus seguidores. É a primeira ceia. Segue-se os eventos cruciais, que em sintonia com os demais evangelhos, salvo as exceções, demonstram a fidelidade de Jesus ao projeto soteriológico de seu Pai. O Getsemane cai na prova, é o divisor de águas. Ele no jardim do Getsemane, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O Getsemane, né, que dá uma mensagem aí, ó. Ali ocorre traição, abandono e desespero. Se você fosse elaborar uma mensagem, assim seria. Você está preparado para a traição, abandono e desespero? Getsemane, você está preparado para ele? Ali você será traído, abandonado e passará pelo desespero. Muitas pessoas não conseguem passar por situações assim, meus irmãos. Por traições, o abandono, embutido com rejeições e desespero. Há milhões de pessoas desesperadas no mundo, sem saber o que fazer. Bom, logo depois de sua prisão, vem o julgamento, condenação, morte e sepultamento. E cai na prova também a última pergunta, mas o mais impressionante é o relato da ressurreição. Glória a Deus. Os manuscritos mais antigos de Marcos terminam sua redação em Marcos 16:8, os pergaminhos mais antigos. E saindo eles ou elas apressadamente, que são as mulheres que chegaram primeiro, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. É consensual, quer dizer, há uma concordância entre os exegetas, os estudiosos, os hermeneutas, né? Os estudiosos da palavra de Deus, que eles consideram que os eventos narrados em Marcos 16, dos versículos 9 ao 20, são inserções, né? Foram escritos posteriores, possivelmente em uma via contrária, reflexo de uma cópia dos relatos condensados em Mateus e Lucas, né? Então, sintetizando aí, até Marcos 16:8 é onde é considerado o relato fidedigno de Marcos 16:8 até a sua época. A partir dos versículos 9 ao 20 são escritos posteriores. Tá bom? Deus abençoe a todos. Encerrando aí a segunda aula da disciplina Evangelhos e Atos. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, permitindo Deus.